vontade, só dar o toque aí. E a Lili, espero que ela esteja acompanhando aí, porque eu acho que tá mais uma pessoa tentando entrar aí. Lili, aí você olha aí, por favor, que eu também nem consigo ver nesse momento. Mas quem estiver entrando aí, seja bem-vindo também. Final eu vejo. Então, nós estamos começando. Então, gente, olha só, por que eu acho super importante a gente abordar esse assunto, como eu falei no início, além de outros motivos? Isso aí é um fato, ó. Esse post aí foi feito falando justamente isso. A questão do estresse, dos divórcios, de conflitos, tudo tem a ver com questões financeiras. E é um fato que, de fato, é muito ruim. E tudo isso acontece por causa do que está aí, os sintomas do caos financeiro, que muitas vezes o cônjuge ou um dos cônjuges nesse casal faz chegar a esse tipo de situação. No sentido anti-relógio, está aí, né, lá em cima, como tivesse na posição das 12 horas, aumento de dívidas, aí vai, o dinheiro acaba no final do mês, falta de dinheiro para os momentos de lazer, aí vai tendo aquela baixa autoestima, principalmente muitas vezes do esposo, que no geral é o provedor do lar, de repente vai vendo que as contas não fecham, cheio das contas por pagar, então, e não consegue ver que aqueles objetivos, sonhos que gostaria de alcançar para ele, para a esposa, enfim, para os filhos, vai sendo deixado de lado, e aí começam as brigas no relacionamento, porque tudo por não ter esse equilíbrio financeiro, vocês vão dominar as finanças e a vida financeira do casal vai entrando nesse caos aí. E eu, nesse final de semana, até mostrei essa reportagem que saiu semana passada, mostrando a realidade das famílias do nosso país, que quase 80%, conforme as últimas pesquisas, aí até falando da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, etc., chega a quase 80% do nível de inadimplência e de endividamento das famílias brasileiras. Então, até colocado, são outra reportagem, falando assim, que o próximo governo que assumir o país vai ter que lidar com essa demanda, porque justamente saiu essa reportagem também, no dia 21/10, justamente no final de sexta-feira, que esse endividamento recorde das famílias vai ser desafio para o próximo governo, porque é um nível muito grande. E talvez, né, e eu acho ótimo se você estiver participando, e talvez pode ser que você ou algum casal esteja nessa situação, porque vai ser, entre aspas, natural, porque se a estatística está correta, é como se de cada 10 famílias, 8 estão com dificuldades no que diz respeito a dívidas. E aí é ótimo, porque a gente vai abordar isso também, mostrar como é que a gente pode lidar com as dívidas. Só dizer aqui, rapidamente, que dívida não existe dívida impagável, e dívida não é a causa, mas dívida é consequência justamente de não saber lidar com as finanças, por isso que a gente está fazendo esse curso aqui, e a gente vai ensinar como você lida com essas consequências. Dívida, na verdade, tem a ver com mau gerenciamento do dinheiro e da mentalidade também, a mentalidade financeira que está distorcida. Então, consequências a gente não combate, a gente combate a causa. Então, quando a gente vai ensinar a lidar, como é que deve ser enfrentada a situação, você vai ver que é possível, dentro da realidade de cada um também, sair desse endividamento e depois equilibrar e seguir avante. Tá? A gente aborda isso também. Mas isso é um fato da nossa realidade. Mas, enfim, então, fica aí a pergunta inicial, é isso aí, né? Talvez muito desse caos, porque talvez muitos casais, e pode ser o caso de vocês também, essa questão não fez. Qual foi a última vez que você sentou com o seu cônjuge para conversar a respeito de finanças? Eu sei que é um assunto que se tornou delicado ao longo das nossas gerações e hoje também, muitas vezes o esposo e a esposa acho que não tem que conversar sobre isso, cada um, de repente, acha que tem que lidar com o dinheiro do seu jeito e vai ficando esse bloqueio na comunicação no que diz respeito às finanças, quando isso aí é fundamental de ser conversado também, né? Bom, e eu quero que vocês entendam que nós temos uma jornada financeira, tanto a nível pessoal como a nível do casal também, que a meta, pessoal, de baixo para cima, é alcançar a liberdade financeira. E muitas vezes passa nessa trilha da gente ter que se livrar das dívidas mesmo, já que eu mostrei que o nível de endividamento do nosso país, das famílias, estão muito alto. Então, muitos, quando tem dívida, o primeiro passo é tentar se livrar disso e depois ir
fazendo os ajustes, que foi de um planejamento, cortar gastos, ou eu diria que em muitos casos nem é necessário cortar gastos, mas reduzir os gastos, e daí passando a poupar, ou seja, fazer separar um dinheiro para que possa, então, começar a fazer a reserva de emergência, um assunto que depois a gente vai abordar também, para situações inesperadas que possa acontecer e vai requerer dinheiro de situações que envolvem seus filhos ou, enfim, a família, e ter essa reserva destinada para esse fim, e aí começar a estudar a respeito de investimentos, o que a gente também vai falar um pouco ao longo das nossas aulas, e entendendo que é o investimento que vai te levar, então, linkado a objetivos específicos, dentro da realidade de cada um, os sonhos, fazer esse investimento com inteligência. A gente sempre diz que investir é muito mais do que colocar o dinheiro na poupança, e aí atingir a liberdade financeira, e, enfim, daí é só alegria, é só correr para o abraço, como diria na linguagem do futebol, né? Quando se faz o gol. Então, essa é a trilha que a gente vai entender, passar aqui ao longo das reuniões. E, na verdade, então, cada casal, com certeza, está nesses degraus aí, né? De baixo para cima, com certeza. Ou tem aqueles que já têm a mentalidade correta ao lidar com dinheiro, ou você, de repente, casal querido, está aí, né, tentando controlar as dívidas, ou elas já estão controladas, ou pode estar, de repente, nesse terceiro degrau aí, as finanças já estão organizadas, aí você já está passando para o quarto, ou tem gente que já está nesse quarto aí mesmo, degrau, que já tem essa reserva que a gente chama aqui de segurança, de emergência, já tem os objetivos definidos, já sabe para onde deve caminhar o seu dinheiro para alcançar os seus sonhos, ou é o quinto degrau, muitos casais já podem estar aí, né, nesse patamar, que seria ótimo, já está ali sabendo separar um valor para investir, para atingir os seus objetivos, e fazendo isso todos os meses, ou, enfim, o sexto, sétimo degrau, que já é fundamental, se você já está investindo de maneira diversificada, a gente vai abordar depois melhor, mas dentro desse diversificado também investindo até no exterior. A gente vai mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, que na verdade a gente deve investir não só aqui no nosso país, mas lá fora também, dolarizado, e eu vou mostrar que é tudo simples, e todo casal pode fazer isso com pouco valor, tá? E você se tornar também um investidor global, um investidor internacional, e protegendo-se, né, os seus sonhos, objetivos que você quer alcançar, sendo protegido, porque está investindo uma moeda mais forte que a nossa, dólar, que hoje está valendo mais do que 5 vezes. E, por fim, atingir essa independência financeira. Então, a pergunta aí, qual fase que você está? Não precisa responder para mim, mas a gente vai, ao longo dessas nossas 8 aulas, a gente vai tocar nesses assuntos. Obviamente, eu já coloco aqui que nem sempre a gente vai poder aprofundar, mas a gente vai poder tentar abordar cada uma dessas coisas, e a ideia depois, a partir do ano que vem, ou ao longo do nosso curso, quem quiser, assim, um atendimento mais personalizado, de um desses degraus que você esteja, e depois a gente conversa no privado, e a gente vê como que podemos dar essa assessoria e etc, tal, é outra conversa. Mas, no geral, a gente vai abordar essa trilha aí, que é o caminho que a gente tem que passar, e, com certeza, repito, cada um está em uma desses estágios, ou subestágios que estão entre cada degrau desse aí. Mas, repito, o alvo é a independência ou a liberdade financeira, tá bom? Então, feito isso, eu quero fazer uma abordagem rápida, já que comecei a falar ali de mentalidade financeira, abordagem que eu acho super importante fazer, que a gente lida com o nosso dinheiro de acordo com aquilo que veio programado na nossa mente, que vem desde a infância, que envolve tudo aquilo que a gente viu, ouviu, ou experiências pessoais que a gente teve em relação ao dinheiro, influenciado por pessoas, sejam pelos nossos pais, ou por nossos líderes, ou pela sociedade, enfim. Isso é que vai fazer, a nossa programação mental é que vai definir o nosso modelo de dinheiro, e isso é influenciado pelas nossas crenças. E só que acontece que, principalmente que a gente aprendeu da questão de dinheiro, repito que foi passado, e nós fomos formatando isso na nossa mente, de dinheiro veio principalmente na infância, a gente foi também submetido a muitas crenças que eu chamo limitantes, porque a maioria de nós cresceu, até hoje tem conceitos, e foi condicionado de forma direta ou indireta na nossa vida, que nos passavam muitos conceitos e ideias erradas a respeito do dinheiro e em relação às pessoas ricas, né? Falava isso esse final de semana, lá na Igreja da Maria, com os jovens lá, falando justamente a respeito disso, porque muitas ideias que a gente tem e que limitam até hoje
e que faz para a nossa mentalidade financeira é dessas crenças que a gente tem, muitas vezes, conceitos de frases como as que estão aí e outras tantas, né? De achar que dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa ruim, rico é desonesto, e etc, etc. Eu sei que, com certeza, você já ouviu esse tipo de pensamento ou muito parecido com isso. Isso é que a gente chama de crenças limitantes. Por isso que a gente tem, muitas vezes, esse preconceito, alguns mitos em relação ao dinheiro e tal, e além de somar a isso, a gente fala que tem muitas pessoas que até hoje têm a chamada dinheirofobia, né? O que é dinheirofobia? É justamente por lidar mal com o dinheiro, fruto dessas crenças limitantes, é aquela pessoa que vai ficando cada vez mais desajustada em lidar com dinheiro. Muitas vezes, aquele casal, aquele marido, a esposa que recebe, muitas vezes, chega lá a fatura do cartão de crédito, ele não quer nem olhar, ele já joga na gaveta, não quero nem ver, porque eu já sei que eu tenho muita conta para pagar. Ou vai chegando uma dívida ou outra, ele não quer nem saber disso. E quando muitas vezes está numa roda de amigos ou de parentes, começa a falar de dinheiro, também não, ele se retira, ou é um assunto que é desconfortável e tudo mais, porque muitas vezes tem conceito que foi introjetado, falando, não, dinheiro não deve ser abordado de forma tão aberta, isso aí é coisa mais no particular, enfim. As crenças limitantes também há esse tipo de pensamento, de sentimento, enfim, de ações, chama de dinheirofobia também. Mas, enfim, essas crenças é que formam o nosso modelo de dinheiro. E aí a gente fica com muitas coisas que fez a nossa programação mental, com muitas coisas ligadas ao dinheiro, governado por essas crenças limitantes também. Só que aquilo que a gente pensa a respeito do dinheiro é que governa todos os aspectos da nossa vida, pessoal. E a vida do casal também. E o casal ainda tem algumas nuances que é interessante, porque cada um vem de uma família que, de repente, que ele lidou com o dinheiro de forma diferente. Por isso que dá muitos desajustes também no casal, por exemplo, né? Tem um livro muito interessante do Gustavo Cerbasi, que está até aqui, ó. Não sei se vai estar invertido nesse livro aqui, ele é até antigo, mas ainda vale a considerar aqui. Gustavo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que num dos capítulos dele ele fala o seguinte, que muitas vezes tem um marido ou esposa, alguns são, ele classifica, né, tipo lá, tem muitas vezes dos cônjuges que é descontrolado nas finanças, o outro já é gastador, tem algum que é muito metódico, o outro é avoado, enfim. E aí, muitas vezes, quando casa, vem um que é muito metódico, o outro gastador, e veio de um contexto familiar, somado a crenças limitantes diversas, né? Um é muito poupador, o outro gastador, quando casa e não foi trabalhado o assunto da conversa de finanças, porque muitos, antes de casar, também quase não falam sobre finanças. Depois casa, aí começa desajuste. Aí junta duas pessoas que têm mentalidade financeira diferente, que têm crenças, muitas vezes, ligadas ao dinheiro diferente, e começa os choques. Você pode ver que, direto ou indiretamente, também esse tipo de situação acontece e vai levar ao conflito ali do casal com o dinheiro. Mas por quê? Porque a nossa programação mental que veio, principalmente no período que a gente convivia lá com os nossos pais, enfim, com a nossa família, vai governar todos os aspectos da nossa vida, e vem informado disso, daquilo, se o assunto dinheiro era mal abordado na nossa família, você vai trazer isso para o casamento. Se você viu, de repente, também seu pai ou sua mãe sendo um gastador, você tende a ser um gastador. E aí, sua esposa não é assim, esses conflitos todos. Mas isso vai governar a nossa vida, enfim, e a vida do casal também, que tem que se ajustar, tentar. Alguém vai ter que ceder, né? O nome até de um filme aí. Vai ter que se ajustar, alguém vai ter que ceder para ir. Por isso eu falo do diálogo, da conversa, e ajustando, equilibrando, enfim, alinhando os sonhos do casal a partir dessa comunicação no que diz respeito ao uso do dinheiro. Bom, e o interessante, por que eu resolvi começar por falar de mentalidade financeira? É que não adianta você tentar melhorar a sua forma de lidar com o dinheiro se a sua mentalidade financeira, ou seja, essa programação mental, se ela não for modificada. Porque senão você vai estar lidando só com a consequência dos seus atos com o dinheiro, e não com a causa. A causa tem a ver que você pode e deve mudar essa sua programação mental. Graças a Deus que isso é possível de ser mudado, entende? Então, é por isso que essa frase está dizendo, não adianta, se você não mudar a sua mentalidade financeira, você pode até, um tempo, mudar os seus hábitos, ou algum comportamento em relação ao dinheiro, mas logo você volta a fazer os mesmos e cometer os mesmos erros, e o casal também. Então, é super importante pensar em mudar
o que se pensa do dinheiro, então aquelas crenças limitantes, as coisas erradas, infundadas, que você aprendeu lá, eu também, na infância, que não soube passar de forma devida, a gente tem que reprogramar a nossa mente em relação ao dinheiro, repensar e, enfim, mudando os nossos hábitos, nossos comportamentos, como a gente deve lidar com o dinheiro, e na vida conjugal isso tem que ser ajustado. Por quê? Como está falando, a maioria das pessoas, né, e subentende aí dos casais também, não vão progredir na finança, vão ficar estagnados, e muitas vezes por lidar mal com dinheiro, e que isso só vai ser consertado se você reprogramar a sua mentalidade financeira, sabe, pessoal? E aí, você, juntamente com a sua esposa, a esposa do marido, cada um deve procurar identificar qual que é a sua crença que entende que é limitante, ainda algo que você está ainda entendendo, distorcido de como lida com o dinheiro, e procurar, então, reprogramar a sua mentalidade, porque a mentalidade correta é fundamental para que o casal possa gerenciar bem o dinheiro. Se não fizer esses ajustes, repito, não vai adiantar, vai estar lidando só com o exterior, mas o interior, como você vai estar lidando só com as folhas da árvore, mas sem estar mexendo na raiz. E a raiz é como se fosse, dessa analogia da árvore, é como se fosse a nossa programação mental, que é possível de ser modificada para que ela dê bons frutos. Senão, vai ficar tudo bagunçado. E o bom gerenciamento do dinheiro passa pela mudança da mentalidade. E por isso eu falava também nesse final de semana lá com os jovens, gosto muito desse versículo, que Romanos 12, 2, né, na Bíblia, ele fala justamente isso, da mudança de mentalidade, gente. Além de falar, o versículo está dizendo aí que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por quê? Tudo que a gente quer mudar a nossa vida, primeiro tem que mudar a nossa mente, porque a mente, então, leva à mudança dos sentimentos, que leva à mudança, a gente vai, então, vai se da mente para o coração, enfim, vai se tornar em ações e atitudes e que vão trazer os resultados. E isso, em relação às finanças, se aplica muito, linkado a esse versículo, porque o casal também, repito, tem que mudar, renovar, mudar, transformar a sua mente em relação ao dinheiro, e não seguir o padrão, o que todo mundo faz, por isso que a maioria está endividada, mas quase 80% da nossa população, das famílias, e mudando, então, interiormente, como lida com dinheiro, e isso trazer novos hábitos e novos comportamentos em relação ao dinheiro, e certamente vão trazer resultados bem promissores, aí vocês vão estar rumo ao sucesso financeiro, que, enfim, em busca daquela trilha que eu mostrei, que é de buscar a liberdade financeira. E saiba que Deus, é da vontade de Deus, casais, que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é que todos sejamos prósperos. Saiba que Deus, ele não quer que a gente esteja nesse endividamento crônico, no qual as dívidas ou o mau gerenciamento de dinheiro causa tantos ajustes no casal, na família, os sonhos que você não pode alcançar porque não tem dinheiro para concretizar isso e tal. Sabe que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente saiba lidar bem, dominar bem as finanças, e aí sim podemos ser bem-sucedidos, equilibrados em tudo que envolve a nossa vida da família. Então, essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para vocês também. Mas tudo começa com essa mudança de mentalidade que eu só pincelei aqui nesse momento, ok? E aí, eu quero então aqui abordar, depois de dar essa introdução que vocês tenham em mente que a mentalidade financeira é fundamental, ela tem que ser modificada se você está lidando de forma inadequada com dinheiro. Então, nessa noite, nessa nossa primeira reunião, eu quero pautar nesses 3 pilares aí, de uma forma bem resumida, que esses 3 pilares que vocês estão vendo aí na tela, é que vai nos proporcionar a gente construir a nossa riqueza e atingir a nossa liberdade financeira. Esses 3 pilares é o gastar bem, investir melhor e ganhar mais, é que eu quero falar um pouco deles, e esse é o assunto principal aqui da nossa noite. Então, vamos falar o primeiro pilar aqui, que é gastar bem, já que eles é que vão dar essa sustentabilidade do casal e da família poder atingir a sua liberdade financeira, enfim, realizar os seus sonhos. Coloco aí um versículo que eu acho super importante, bem atual, Provérbios 21, 20. Vocês estão vendo na tela o que ele fala, né? E Salomão colocou isso aí, olha, a pessoa sábia, ela economiza e tem sempre comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo é aquele que gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. E
bem atual, porque a gente vê que a dívida nada mais é porque a gente acaba gastando mais do que o que a gente ganha, ou a gente acaba gastando mais do que o que a gente recebe. E a gente age de maneira tola, assim, gastando muito além do que aquilo que a gente tem. E por isso, a gente tem que procurar gastar bem. Então, o que é gastar bem? Muitas vezes, eu repito o que eu falei há alguns minutos atrás, não é que é preciso cortar gastos, mas a gente precisa saber gastar melhor. Porque gastar é bom, gente. A gente gasta. É claro que nós somos consumidores. O mal é que a gente acaba sendo consumistas. E a gente cai num consumismo desenfreado, porque a gente acaba sendo seduzido pela sociedade que nos coloca mesmo que a gente tem que gastar e falar que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos sem. Nós temos que viver o hoje. Então, por isso a gente é bombardeado o tempo todo por propagandas. Então, vê propagandas diversas, que a gente tem que consumir, consumir, consumir. Obviamente, a gente tem que consumir algumas coisas, mas não podemos ser consumistas. A sociedade nos induz ao consumismo. E o consumismo é muito ruim, e ele é fruto de hábitos ruins da gente lidar com dinheiro, e a família acaba entrando nesse espiral também. Então, gastar é bom. O que é ruim é quando a gente gasta mal. Então, a gente passa a gastar com muitas coisas desnecessárias, com muitas coisas supérfluas, fruto dessa sociedade que fica, como eu disse, nos tentando e nos manipulando para que a gente faça assim. Então, gastar bem, como é que eu posso gastar bem? Gastar bem, que é diferente de não gastar, por isso, muitas vezes, ele não envolve você cortar custos, gastos, mas muitas vezes reduzi-los. Mas o gastar bem, ele começa quando você, casal, faz um bom planejamento financeiro, começa... O que é um planejamento? Depois a gente vai abordar isso numa próxima aula. É realmente saber exatamente quanto que é a renda, quanto que entra de dinheiro na vida da família, seja vindo da esposa, do esposo ou de um dos filhos, quanto que está entrando ali e quanto que a família está gastando, fruto das despesas ali, né? Então, você saber direitinho quanto entra, quanto sai, vai fazer esse planejamento e definindo para onde que vai cada valor desse dinheiro que vai entrando, para cada despesa que tem que ser resolvida mês a mês. Então, começa fruto desse planejamento controlando seus gastos, vai parando então de fazer os gastos necessários, porque você vai, a família, o casal, enfim, vai criando objetivos para toda a família, alguns objetivos pessoais também, e aí vai sabendo usar de forma adequada o dinheiro, e vai passando, então, a gastar menos do que ganha, e não mais. Ou, na pior das hipóteses, pelo menos gastar o mesmo que se ganha, mas o ideal é sempre gastar menos do que se ganha. Então, vai fazendo o gastar bem, envolve você gastar esse dinheiro de forma consciente, inteligente. Por que eu estou falando consciente e inteligente? Porque muitas vezes a gente é inconsciente, de repente você sai para ir num shopping center ou em algum lugar, está passando lá no shopping, vamos falar, né? Que eu sempre falo que o shopping center ele é o templo do consumismo, né? Então, você está passando aí, né, as mulheres, principalmente, eu vou proteger os homens, né? Ó, mulheres, mas não me bate, não. As mulheres, eu sempre falo isso, passa diante de uma vitrine, de repente vê lá um par de sapato interessante, ela não estava previsto isso no orçamento. Mas, enfim, os olhos de Tandera cresceu, e eu sempre falo, eu não sei, eu sempre fiz a pergunta e nenhuma mulher até hoje me respondeu. Mulher parece que ela é... Como é que chama aquele bichinho? Aquele bichinho que tem um tanto de perninha? Como é que é? Me fugiu aí. Centopeia. Centopeia, isso. Mulher parece que tem... Porque eu nunca vi como que mulher consegue ter tanto sapato, gente. Aí ela já deve ter uns 10, 15 pares em casa, mas passou na vitrine e viu lá aquele sapato. Não, eu preciso ter esse também. Ah, eu tenho que ter sapato vermelho para combinar com aquele meu vestido vermelho. Assim, vou comprar. O sapato, ela não tem a consciência que, de repente, naquele mês não tá separado nenhum valor que foi planejado junto com o esposo ali, enfim, ideal até com os filhos, família, esse planejamento que não está comportando ter mais um gasto aquele mês, mas ela não tem que gastar, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, e acaba não tendo essa consciência, essa inteligência, que de repente essa compra desse sapato, depois de um outro, de um vestido, etc e tal, vai acabar desequilibrando as finanças, e aí muitas vezes você até esconde, muitas vezes do marido, esse gasto, né, desnecessário, e tem as situações também dos homens, mas eu vou aqui ser, como diz, corporativo, eu vou proteger os homens, vou ficar só com as mulheres mesmo, que são essa centopeia que gosta de gastar além da conta, né, com sapato. Mas então, gastar bem é saber gastar de forma consciente e inteligente.
tudo dentro de um planejamento prévio que deve ser feito pelo casal. Então, por exemplo, eu pus aqui duas situações, exemplo entre vários. Então, antes de comprar alguma coisa, pesquisar melhor os preços, não ir por impulso, né? Como eu dei exemplo aí, de repente está passando em frente da vitrine, já quer comprar, mas se vai, de repente, fazer as compras no supermercado, aquilo que vai envolver o que a família precisa consumir naquele mês, em termos de alimentos, enfim, fazer uma lista prévia para também não ir só por impulso e estar gastando. Então, isso é que é também gastar de forma inteligente o dinheiro, e etc, etc. Então, isso, entre outras situações, a gente fala que é gastar bem. Enfim, não gaste mais do que recebe, tá? O segundo pilar que o casal deve entender que é procurar investir melhor, né? Só que antes de falar de investimento, o que é importante nesse segundo pilar aí, que eu abordo agora a questão de investir melhor? É sempre bom, de novo, bater nessa tecla, se tem dívidas, procurar quitá-las. Depois a gente vai falar, em outros encontros, como é que, algumas dicas, como é que isso pode ser feito na vida do casal, na vida da família, enfim. Porque não vale a pena você estar investindo se ainda tem dívida. Não que não possa investir, mesmo tendo dívida, mas o ideal é investir depois que as dívidas estiverem sendo quitadas, ou pelo menos controladas, aí sim, vai investindo também simultaneamente. Mas o ideal é sempre colocar como foco, prioridade, se existe dívidas na vida do casal, e que possa ter essa comunicação aberta, né? Muitas vezes, porque, repito, muitas vezes um dos cônjuges sempre esconde, muitas vezes, uma dívida que ele fez do seu parceiro, da sua parceira. Ideal, quanto melhor tiver essa comunicação, a gente vai ficar aberto, pode ser que um fique com raiva no primeiro momento do outro, por que você não me falou, etc. Mas jogue transparente, abertamente, e fala, ó, troquei os pés pelas mãos, mas agora vamos juntos aqui tentar resolver isso, e junto o casal resolver aquelas dívidas, ser o foco número um do casal, da família, e ir para o próximo passo. Então, isso deve ser feito, ideal, repito, antes dos investimentos. E ter orçamento, né, de novo falando aqui, que envolve um plano financeiro, que também dentro de um planejamento, colocar como que vai fazer para sobrar um dinheiro para ir quitando essas dívidas. E, pessoal, antes de investir também, é super importante, algo super simples, é abrir conta em corretora. Possivelmente a gente fala mais a respeito disso. Mas abrir conta em corretora, por que corretora, Chechel, e não nos bancões? Porque a corretora é onde você vai ter acesso a muitos produtos, ativos de investimentos que os bancões, como por exemplo um Itaú, um Bradesco, uma Caixa, Banco do Brasil, etc. Tal, o gerente não te fala, né? O gerente vai querer, normalmente, quando você está pensando em investir, vai te oferecer, são produtos ruins ou produtos que beneficiam mais ele, o banco, do que você. Então, na corretora, não, depois, repito, a gente vai explicar melhor, você tem acesso a prateleiras de ativos que vão realmente fazer seu dinheiro multiplicar conforme os objetivos que você vai linkar, os objetivos financeiros da sua vida. E você pode abrir corretora gratuitamente, conta nessas instituições, tanto aqui no nosso país como no exterior. Depois eu mostro como é simples, sem ter que colocar, no momento que você abre conta, nenhum valor, tá? Então, isso é super importante se você quer atingir a liberdade financeira, né, o casal aí, você ter essa conta aberta, porque é por meio da corretora que você vai fazer investimentos mais inteligentes e mais estratégicos. E também, antes de investir, é importante, como eu já falei anteriormente, criar uma reserva de emergência, que a gente vai falar depois, numa outra reunião melhor, e aí procurar também se pagar-se primeiro. O que é isso, pagar-se primeiro, Chechel? Pagar-se primeiro é que no planejamento do casal você deve sempre começar também a separar um determinado valor, seja lá 5%, 10%, 15%, 20%, enfim, dos valores, a receita, né, digamos assim, que entra na casa vindo do dinheiro, e você já definir, antes de qualquer coisa, já fazer separar esse dinheiro que vai ser usado para os investimentos. Por que isso a gente chama de pagar primeiro? Porque se você, meu querido casal, esposo, esposa, não chegarem nesse consenso de fazer assim, a gente vai ficar igual essa caveirinha aí, ó. Nunca vai sobrar dinheiro para começar a investir, porque as despesas, as demandas, enfim, que envolvem nosso dinheiro, são muitas. Então, se não fizer de uma forma intencional, esse chamado pagar-se primeiro, já logo que recebe o valor que vem, seja só do marido ou do marido da esposa, e definir X%, ou X valor a gente vai investir todo mês de maneira intencional e de forma disciplinada,
Nunca pode esquecer, não vai sobrar dinheiro, vai ficar assim, não sobra. Sempre tem algo que a gente aparece para gastar. Lembra-se que nós estamos numa sociedade consumista e capitalista, então sempre nós vamos estar sendo bombardeados para consumir algo. Então, isso é super importante, e isso vai ser determinante para, então, poder investir. E aí, o benefício de investir, né, é isso, pessoal, conforme está na tela. Está aí as situações que o investimento nos proporciona. Mas o principal é isso, quando investe, a gente está enriquecendo a nós mesmos. O casal está se enriquecendo juntamente com sua família. Então, investir melhor é fazer o dinheiro trabalhar por você, porque tem muitos não, alguns brasileiros, alguns casais investem, mas também investem, além de levar em conta que eu acabei de colocar na tela, nos slides anteriores, investe de forma que são um investimento muito ruim, que eu falei que são os bancões que oferecem, e o dinheiro não está trabalhando para você, o dinheiro praticamente está estagnado, ou você está perdendo dinheiro em alguns tipos de investimento que faz. E investir melhor é fazer o dinheiro trabalhar para você, fazer o dinheiro multiplicar na vida do casal. E a gente vai explicar isso melhor posteriormente, mas a gente tem que fazer investimentos inteligentes, estratégias e tudo mais. Então, como é que eu posso, como um casal, estar investindo melhor? Primeiro, nunca tenha medo de investir. Investir deve ser algo natural na vida da família, do casal, isso deve ser ensinado para os filhos, enfim. Por que eu estou falando que não deve ter medo? Porque a gente sabe que foi nos passado um certo terror de passado, quando, se não for para investir na poupança, qualquer outro tipo de investimento fica pairando na nossa cabeça que vai perder dinheiro, faz aquele. Muitas vezes você ouve, muitas vezes, algumas notícias ou algumas pessoas ligadas ao sistema financeiro e bancário fazendo terrorismo, que se você investir, isso é coisa ruim. Pelo contrário, todos nós devemos investir, pelo que eu disse, seguindo os passos que eu disse anteriormente, já separando valores, dentro do ajuste aí do casal, né, dentro da realidade de cada um, do planejamento, e não ter medo de investir. Investimento é que vai te levar ao enriquecimento, e tem que ser investimentos bons. Então, procurar cada vez mais se informar, estudar a respeito de investimento, por isso que estou aqui também, o Xexeretando as Finanças está aí justamente para ajudar vocês a entender um pouco mais desse universo dos investimentos, das opções que existem. Por isso que a gente está fazendo um curso como esse também, porque esse pilar, gente, que é o segundo que estou abordando aqui, investir melhor, ele é que vai fazer multiplicar o patrimônio e fazer alcançar os sonhos e objetivos do casal. Então, tem que começar o quanto antes, tá bom? E investir até com valores pequenos. Você, linkado aos objetivos da vida conjugal, da família, você consegue investir todo mês com valores pequenos e fazendo seu patrimônio aumentar mês a mês, ano a ano. Então, exemplos de alguns ativos que a gente explica na outra oportunidade, que você, com pouco dinheiro, vai ter uma rentabilidade, uma renda muito maior e muito melhor e mais seguro que a poupança, tá? Então, é isso. Investir melhor é você montar uma estratégia de acordo com seus objetivos, seu perfil de investidor, e você vai ver que existe uma ampla amplas opções de investimento que vão linkar os seus objetivos. A gente explica isso melhor mais adiante nas próximas reuniões. E aí, investigue estratégia e focar se você está, conforme cada sonho que você quer alcançar, se esse melhor objetivo que você tem, que vai estar linkado ao tipo de investimento, é focado em rentabilidade ou em renda, né? E nunca seduzir por falar que vai ficar rico rápido, que isso também está cheio de propagandas, cheio de fake news aí, falando que você te oferecendo, você vê propagandas aí, oferecendo rentabilidades ou dinheiro fácil, igual tem gente que foi atrás seduzido por criptomoedas e tudo mais, e acaba perdendo tudo, os olhos de Tandera, né? E acaba depois perdendo tudo, porque achando que pode ficar rico rápido. Então, fuja desse tipo de coisa. Vamos ver que, tendo a estratégia certa, no tempo certo, você vai alcançar seus sonhos investindo cada vez melhor, tá bom? Então, é importante não é investir muito, mas investir sempre, fruto dessa questão. Pague-se primeiro, separe, casal, um valor, depois que já resolveu, equacionando as suas finanças aí, para investir, e mesmo que seja pouco, mas tenha foco, disciplina e paciência, que os seus sonhos serão alcançados, e o principal dele é a liberdade financeira. E o terceiro e último pilar que eu queria, como eu tenho abordado os dois anteriormente ainda, de uma maneira ampla, mais superficial, mas esse terceiro, que vai nortear todas as nossas reuniões posteriores, é
para alcançar a liberdade financeira é o ganhar mais, tá? Então, tem que entender que, dentro do possível, o casal precisa ter mais de uma fonte de renda. Essa ilustração está dizendo o seguinte, que se você, de repente, só o marido que trabalha, um exemplo, e for a única fonte de renda for o que ele tem lá, seja do emprego ou do serviço que ele presta e tal, se acabar essa fonte de renda, é como se é uma mesa que está aqui como se fosse amparada por um pé. Acaba a fonte de renda do casal e vai passar por muitas dificuldades, muito sufoco, né? Foi o que aconteceu nessa pandemia. Quantas pessoas ficaram desempregadas, que só tinham uma fonte de renda, ou tiveram sua renda reduzida e tal, e aí ficaram numa situação muito delicada. Quando se tem mais de uma fonte de renda, se você perde uma, como esse desenho aí, como se fosse uma mesa com 3 pés, nos momentos de adversidade ainda você pode se amparar nas outras. Claro que cada um tem a sua realidade, né? E nesse, de repente, poder falar, não, com um índice tão grande de desemprego, mal estou conseguindo uma fonte, como é que eu vou conseguir outra? Mas eu quero dizer, chamar a atenção, que o ideal é não se acomode numa única fonte de renda. Se for possível, esposa, trabalho também, marido, trabalho também, filho, trabalho também, para gerar mais renda para a família, e não ficar escolado em apenas uma, porque e buscar ganhar mais e mais. Então, como? Vou dar algumas sugestões rápidas. Ganhar mais é buscar aumentar a renda da família. Então, algumas sugestões aqui, bem rápido, entre tanto vocês poderiam pensar, né? Como se diz. Então, quando for possível, se tiver que arrumar um bico no final de semana, fazer algo, né? Igual as pessoas que, de repente, no final de semana, vai trabalhar como segurança em algumas festas, em alguns eventos aí festivos, para ganhar um dinheiro extra. Quantas jovens e jovens também vejo final de semana que trabalham aí exposições de automóveis, ou uma exposição qualquer de uma empresa X ou Y para ganhar mais um dinheirinho também no final de semana. Ou pessoas aí, né, a esposa, o esposo também, principalmente se ela é esposa, com as suas habilidades culinárias, aí Toninho e Eric, que eu digo, de repente preparando uma coisa legal para vender também e gerar uma renda a mais para a família. De repente, se você domina alguma coisa, oferecer um curso online, né, daquilo que você domina, cobrar por isso. Isso é um outro exemplo de como pode aumentar a renda da família e estar amparado nesse terceiro pilar do ganhar mais. Ou tem gente que, de repente, aí um jovem adolescente da família, um jovem, ou sei lá, até uma esposa, às vezes, adulto, tomar conta de uma criança, de um idoso, algo assim, tudo visando aumentar essa renda da família, né? E os demais coisas que estão aí na tela. Ou também, imagina um tanto de coisa que, de repente, está parada aí na sua casa, em desuso, que não tem utilidade nenhuma, e, de repente, você pode fazer um bazar com isso, ou vender, de fato, e pegar esse dinheiro e buscar usar esse dinheiro até dentro do orçamento da família, quem sabe usar esse valor que vai ser obtido também para investir e em busca dos sonhos, objetivos da família também. Então, são vários exemplos, somado mais isso aí, que dentro da realidade do casal, da família, você pensa aí o que você possa fazer para estar aumentando a renda, porque esse pilar, ganhar mais, ele é super importante para em busca da liberdade financeira do casal e liberdade da família. Então, quando não for possível aumentar a renda, aí vai ter que, então, diminuir as despesas, né, pessoal? Então, eu queria estar finalizando, deixando aí essa mensagem, né? Que está falando que os casais que fazem isso se prosperam. Então, essas 7 mensagens aí, pegando carona aí eu até sigo esse pessoal do Partiu Poupar, eu acho que eles foram muito felizes em colocar aí o que está na tela, né? Então, os casais que prosperam são aqueles que têm planos em comum, que conversam abertamente a respeito de dinheiro, que não têm segredos financeiros um com o outro, que respeitam os objetivos do outro, que sempre dão força um para o outro, que investem também no relacionamento, e, enfim, que se unem para cuidar das finanças. Então, é isso que eu queria deixar nessa aula inicial, e a gente vai pavimentar as demais aulas, avançando direto ou indiretamente no que eu falei aqui nesses pilares e no que eu mencionei no início aí da nossa abordagem, ok? Então, vou abrir espaço para que alguém tenha uma dúvida ou queira fazer um comentário ou fazer alguma pergunta, fique à vontade, pessoal. Tudo bem? Eu vou voltar aqui. Vou começar. Toninho vai começar. Rapidinho, tá? Olá, Toninho. Primeiro, eu queria agradecer o Marco Aurélio. Cara,
Deus vai te abençoar muito, como sempre fez, né? Porque não é em qualquer esquina que você encontra pessoas preocupadas a lidar com a família, no caso, né, usando o contexto do dinheiro, né? E dizer, assim, que há um tempo atrás eu procurei o Chechel, né, para me ajudar nessa questão financeira, né, abrindo aqui para vocês, né, e dizer que eu estou muito feliz. Por quê? Porque o meu pensamento, na verdade, eu estava estagnado com a grana, e era uma grana relativamente boa, né, Marcos? Na Uhum. poupança aí. E essa grana, cara, tem 2 meses, se não me engano, ela já tem rendido uma grana boa pensando no investimento básico, né? Sem comprometer e sem risco nenhum, né? Que o próximo passo agora é investir com inteligência, né, Marcos? E Sim, graças ao Marcos, né? E, enfim, ao Chechel, né? Eu e a Érica, ela tem participado, aliás, nós não temos segredos sobre finanças desde quando a gente casou, né? Todo, parabéns, parabéns. Muito bem, casal 20. todo segredo, assim, tudo que a gente conquistou até aqui, que Deus tem nos abençoado a cada dia, né? Foi conquistado, assim, em uma só carne, vamos dizer assim, né? Porque são princípios, né, que a gente aprendeu, né, lá com a Maria, com o Chechel, né, na Igreja Batista desde da nossa adolescência, né, na escola bíblica dominical, que é uma só carne. E isso a gente não tem problema financeiro, de relacionamento, de comunicação, né? Isso tem nos ajudado bem aí. Queria compartilhar com vocês que tudo que o Marco Aurélio colocou nessa apresentação, a gente está bem, né? Porque a gente tenta seguir os princípios da Bíblia, né? Que é uma só carne. Mas parabéns. Amém, parabéns. Continue assim, casal. Como eu disse, naquela trilha que foi colocada, esses já estão alguns degraus à frente. Bom, né? E que Deus continue aí dando sabedoria e inteligência financeira para que vocês alcancem os objetivos da vida de vocês e dos seus filhos. Boa, Toninho, boa, Érica. E feliz que vocês estarem participando. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Um de cada vez, né? Sim, pode falar, Fernando. Não, eu sou o último da fila. Então, tá Não, eu tô bom. brincando. Eu também agradeço a Deus, primeiramente, e ao Chechel também, que já tem algum tempo. Aqui tem um barulho, porque tem uns anjinhos aqui em casa aqui, que são meio quietinhos, sabe? Então, assim, eu agradeço a Deus, primeiramente, Chechel, a gente já faz algum tempo também. Chechel me dá essa mentoria financeira, então eu estava no patamar igual o Toninho, assim, meio que com um trocado, guardado, mas parado, sem render e só perdendo, né? Porque, querendo ou não, o dinheiro parado ele tende a perder. E eu tenho feito alguns aportes, alguns investimentos, e tenho. E como o Chechel mesmo me instruiu, e também, graças a Deus, eu tinha essa consciência que quando fizesse algo, seria algo a longo prazo. E uma coisa que o Chechel me explicou e que eu me lembro muito bem, que é algo que eu pretendo passar para os meus filhos, é a questão de tempo, né? Principalmente em fazendo esses investimentos a longo prazo. Quem mais sai beneficiado é quem tem mais tempo. E a nossa linha do tempo, né, de quem tá mais velho, assim, a linha vai se encurtando. Claro que Deus sabe o momento que vai chamar cada um de nós, mas na teoria, em vias de regra, assim, os nossos filhos têm mais tempo do que nós. Então, se nós instruirmos os nossos filhos, eu acredito que os nossos filhos vão, que é o que a gente pensa, né, que a gente sempre lembra dos nossos filhos. Então, os nossos filhos bem instruídos, eles instruindo a próxima geração, eu acho que a gente tende a ter uma posteridade muito abençoada também financeiramente. Amém. É isso mesmo. Boa, Fernando. Tá, joia. É igual, né, o Fernando e o Toninho falaram, assim, inicialmente aí, graças a Deus por eles. Eles estão num patamar que é o ideal, né? Assim, já, como fala, tinha um dinheiro, estava parado, estava estagnado e tal, e eles têm para investir.
Mas, como eu disse, cada um está numa fase. E a minha ideia, o meu desejo, assim, eu tenho como missão de vida estar dando cursos como este e outros mais, é que muitos estão na fase que é do endividamento, e como eu disse há pouco, eu repito, talvez seja alguma situação de alguns casais aqui, mas não se desespere. Vocês, é um degrau, como vocês vão sair dessa fase, quanto mais o casal se comunicar e não ficar só jogando pedra no outro, de repente, para poder seguir, né, alcançar esse degrau que o Fernando e Toninho estão hoje, que eles vão continuar avançando esses degraus, e saiba que vocês vão alcançar seus sonhos. Aqueles sonhos, de repente, você acha que ficavam agora distantes, parados, não. A ideia desse curso é mostrar, trazer essa trilha de esperança e saber que, se você está no patamar lá, ainda enrolado com as dívidas, você vai sair, casal, vocês vão sair da situação e vão avançar em busca da prosperidade, tá joia? E aqui, cada um na Marcos, sua idade. Pois não. Ô, Marcos, é só mais um adendo aqui rápido, tá? Em Claro. relação ao que você falou agora. Em anos atrás, vamos dizer assim, uns 12 anos atrás, eu tinha uma empresa só para servir de testemunho, sabe, gente? Que as coisas são difíceis mesmo e que nunca é tarde para começar, né, a pensar nisso. Eu tinha uma empresa, essa empresa de informática, Teclook Informática. Essa empresa ela dava um rendimento bacana, mas chegou uma fase que começou a acumular dívida. Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo, o cenário mudou, vamos dizer assim, né? E acumulando dívida, eu não conseguindo, o que a gente tinha de reserva estava sendo direcionado para essa empresa, e antes dela quebrar, eu e a Érica, né, sentamos e falamos assim, ó, vamos buscar um outro caminho, né, porque vai chegar um ponto que a gente vai aumentar ainda mais as nossas dívidas, né, e não vai conseguir pagar. Aí a gente pisou no freio, né? Tirou o orgulho de lado, que é a parte mais difícil, sinceramente, Isso, verdade. porque uma empresa é um filho, né? Entendeu? Então, aí você tira o orgulho de lado e deixa assim, vamos reconstruir do zero, outra alternativa, que é o que a gente fez. E com 10 meses, nesse novo caminho, vamos dizer assim, a gente quitou tudo que estava atrasado, né? E continuamos a nossa vida, ou seja, subindo a linha crescente, né? Ou seja, a gente está no estágio hoje, né? Graças a Deus, mas por quê? Porque a gente sentou, reconheceu que a coisa não estava boa, né? É preciso ter essa transparência, né? E falamos assim, vamos para outro caminho. E confesso para vocês que o orgulho, naquele momento, é o que mais dificultou a gente tomar uma decisão de pisar no freio e dar sequência. Não, perfeito, André, verdade. Quando o casal consegue fazer isso aí, fica fácil de reajustar a rota, né? E fazer o remanejamento necessário quando que você falou, vencer o orgulho e conversar de forma transparente. Enfim, a comunicação entre casal é fundamental. E pô, infelizmente, a maioria dos casais não se comunicam bem, e aí, principalmente, no que diz respeito ao dinheiro, porque, como eu falei, tem a mentalidade errada, vários tabus, acho que não tem que ficar trocando ideia um com o outro, mas quando supera isso, que você falou bem, e também o orgulho, e a comunicação passa a fluir legal, os dois passam a ser parceiros, como eu mostrei no último slide, né, que pode conversar abertamente, respeito o objetivo do outro, enfim, aí rearruma a rota, faz o remanejamento devido e só decolar, e continuar subindo os degraus. Parabéns mais uma vez, casal 20. Bom, se alguém não vai falar mais nada, a gente vai então estar encerrando aqui, tá? Não sei se alguém, ainda, eu vi que a Laíde saiu, mas agradecer a Maria e o Genivaldo, se vocês quiserem falar, fica à vontade, né? A Toninho, a Denise, Douglas, Fernando, a Lili que está aí. Obrigado, Lili, mais uma vez pelo suporte. Tem a outra Liliane também. Tem a Liliane 2 também, eu falei a Liliane 2. Isso aí, Liliane, também. Enfim, agradecer a todos vocês por terem disponibilizado o tempo, né, e tá aqui participando e poder, enfim, estar ouvindo que a gente propôs a ensinar, e que vocês
possam retornar na próxima segunda, que eu falei no início, não sei se talvez alguns estavam ausentes, a nossa ideia é termos 8 encontros, então agora são mais 7. Sempre às segundas-feiras, às 20h30 até às 21h30, né? Lá, já está 21h32, por isso que a gente começou um pouquinho tarde, mas a gente já está encerrando, e esse é o nosso plano, até início de dezembro, e abordar os temas que espero que faça sentido à vida de vocês. E se vocês conhecerem outros casais, fala que a gente está fazendo esse curso aí, tragam também, né? Esse assunto que eu acho que é tão importante. Meu papel aqui, auxiliado pela Lili, é conscientizar e ajudar o casal nessa caminhada de lidar bem com as finanças, tá bom? Então, agradecer a todos vocês. Espero que tenha o tempo disponível nas próximas segundas-feiras. E qualquer dúvida, gente, pode me chamar, como eu disse, no privado. Todos vocês já têm meu WhatsApp e a gente pode conversar à parte, tá? Tirar uma dúvida ou outra. Então, se ninguém tem mais nada a dizer, eu só tenho, repito, a agradecer e, se Deus quiser, a gente retoma, então, na segunda que vem, tá bom, pessoal? Então, brigadão. Deus abençoe vocês mais e mais. Então, vou trazer uma turminha aí, viu, Chechel? Oi? Eu ia te perguntar se podia trazer mais algum casal, enfim. Tem uma turminha aí, uns 3 aí, que eu acho que esse momento vai ajudar bastante. Claro, tá? sejam bem-vindos. Na verdade, igual aqui, está faltando, igual o Flavinho, faltavam 5 casais que fizeram inscrição e não estão aqui, mas ele está em tempo, porque essa foi a aula inaugural. Agora, a partir da minha ideia, segunda que vem, já ia tratando coisa específica. Então, o ideal é até entrar até na próxima aula mesmo. Depois, eu acho que fica mais complicado, porque vai perder uma sequência, né? Já vai pegar o filme andando. Mas se vocês conhecerem alguém, convida. E eu acho que a Lili gravou essa nossa aula. Depois, legal. Acho que ela vai disponibilizar lá no YouTube, acho que no meu canal lá, né, Lili? Depois eu confirmo aí. Sim, e depois que tiver, vai estar lá no eu mando para vocês também no e-mail, e o link para entrar vai ser o mesmo. Aí ele é demais, viu? Pode rever essa aula, vai sair a gente conversando aqui, não sei se a gente já interrompeu essa gravação. Aí vai ficar lá, você manda para os seus amigos também, e aí eles dão uma continuidade, tá bom, gente? Então, obrigado mais uma vez. Um bom resto de noite, bom continuar de semana, Deus abençoe, mais e mais, valeu, eu vou despedindo por aqui, Lili, obrigado. Então, gente, bom ver todos aí, prazer, Douglas, que eu não conheço. Douglas é da igreja lá também, Douglas, vai ser o Toninho e a Érica, também participavam do Jardim América há muitos anos, o Toninho também foi um dos líderes adolescentes lá um tempo e tudo mais, participava do louvor, e foi um pouco disso tudo lá, você na tesouraria também, você foi, né? O Douglas foi tesoureiro. Toninho foi tesoureiro, assim, o Douglas é atual. Cara, Douglas, só um testemunho aqui. Para onde eu vou, eu falo especificamente do Chechel, da Maria, da Beatriz, né? Que são, assim, pessoas que nos deram a base para tentar, vamos dizer assim, seguir os caminhos de Jesus, os princípios que ele estabeleceu para a nossa vida, né? E, assim, cara, não é porque a gente está aqui, eu estou querendo fazer média, não, porque não precisa, né? Mas são bases fundamentais para a geração da nossa família. Hoje a gente ajuda muito na Lagoinha, né? Enfim, Mineirão, mas tudo com base, a nossa base é sólida, os frutos que a gente tem gerado foi porque a gente foi assessorado, né, e ensinado por vocês aí, tá bom? Amém, glória a Deus, valeu. Então, valeu, a Denise também está aí, viu, Denise? Prazer. E ótimo você ter participado com a gente também. Obrigado por você ter estado aqui com a gente. Então, eu vou despedindo, gente. Valeu, então. Deus. Beijo para todos. Deus. Boa noite. Falou, gordinho. Abraço. Bom tchau para todos aí. Deus abençoe. Um abraço. Valeu, um abraço na Rose também. Valeu, Fernando. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Deus abençoe.